Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Eu estava orando pela Páscoa esta semana e na semana passada, e orando, Deus me dá uma mensagem que vou ministrar na vida dos irmãos, e Deus me trouxe a esse texto que é muito conhecido, da última ceia, João, capítulo 13, verso 21. A gente vai jogar aqui no telão, mas se você tiver a tua Bíblia e puder abrir, João 13, 21. Achou aí, Mateus? Show. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Verso 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Pai querido, dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, nesta hora. Depois de 3 anos de discipulado, os discípulos estavam aqui na última ceia. Imagina uma presença assim, presença pequenininha de Deus, você já fica doido, né? Já viu? Quando você sente a presença de Deus, não é maravilhoso? Você fica, ai meu Deus, quero mais. Agora imagina passar 3 anos na presença de Jesus, como físico ali, do seu lado. Consegue imaginar o quanto isso é extraordinário? Consegue lembrar a última vez que você sentiu a presença de Deus? Não foi tão bom. Agora imagina você acordar e levantar do lado de Jesus. Imagina a quantidade de palavras, imagina a quantidade de olhares, imagina a quantidade de amor. Aqueles discípulos, eles viveram isso. Porém, chegou um dia em que Jesus começou a falar que ia embora. Jesus começou a falar que tinha que sofrer, que tinha que morrer. E eles não entendiam. Aqueles discípulos, eles queriam mais de Deus. Porque quando você sente a presença de Deus, você se vicia, você se apaixona. E aqueles discípulos não queriam que Jesus fosse embora. Então, apesar deles estarem vivendo o auge do cristianismo, apesar deles estarem prestes a viverem a Páscoa, porque a Páscoa aconteceu lá em Êxodo, certo? Quando os judeus estavam saindo do Egito, e aí Deus libertou eles, e, através de um milagre maravilhoso, e eles puderam ir para o deserto e ir em direção à terra prometida. Porém, aquilo representava Jesus. Representava o que Jesus estava fazendo neste momento. Aquilo estava anunciando o que aconteceria neste momento que nós lemos. E aqueles discípulos, apesar de estarem vivendo o auge do cristianismo, o momento mais impactante de todos, da vida deles e da nossa, eles estavam tristes. Eles estavam, imagino eu, vivendo crise, vivendo luta, no auge, no meio da Páscoa. Judas, por exemplo, que segundo o texto que nós lemos, era o que mais aparecia, era o assunto, né, dos versículos que a gente leu. Alguns dizem que ele traiu Jesus porque ele não queria que Jesus fosse preso e morto. Dizem que ele acreditava que se ele vendesse Jesus, Jesus ia ser tomado por um poder e ia governar em Roma. Ia tomar o lugar que Judas acreditava que ele deveria tomar.
Pedro também tentou impedir Jesus. Não, Jesus, não morra, não precisa. Então aqueles discípulos estavam em crise, no meio da Páscoa. Eles estavam vivendo luta. E eu não sei se você, aqui nesta noite, também está vivendo crise no meio da Páscoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode, no meio dessa crise, lembrar da Páscoa para Satanás. Você pode falar no meio da crise, olha, Jesus, Ele vai ressuscitar e todos os meus pecados serão restaurados, serão perdoados, quer dizer, e a coisa vai mudar. Mas no meio da crise, os discípulos não conseguiam compreender isso. No meio da crise, eles não conseguiam perceber que a Páscoa resolveria muito mais do que eles conseguiam ver. A Páscoa perdoaria os pecados que eles cometeram, que eles estavam cometendo e que eles ainda iriam cometer em vida. Que a Páscoa era o resultado da paz que eles sentiam. Não é assim que Isaías diz? Que Ele levou sobre si as nossas pisaduras, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas crises. Mas não é porque nós estamos próximos de Jesus que a gente não vive problema. Eu sou crente, e modéstia à parte, sou um crente porreta. Amém, meus irmãos? Sou um crente de verdade. Porém, eu vivi luta na minha vida. Eu perdi a minha primeira filha, por exemplo. Nosso primeiro bebê, nós perdemos. Foi luta. Nós chorávamos. Mas Deus nos restituiu com 2 outras princesas maravilhosas, que eu não posso imaginar melhores, que surpreendeu, que foi muito além do que eu imaginava. Porque a luta que a gente vive não é castigo, porque o castigo foi levado sobre Ele na cruz, amém, meus irmãos? Então, quando nós estamos vivendo luta, essas lutas que nós, que temos Jesus, vivemos, ela é para crescimento, ela é para mudança, ela é porque faz parte da vida. Eu, por exemplo, como advogado, tive que fazer o divórcio dos meus pais. Foi luta, foi difícil para mim, como cristão. Como advogado, quantos casais chegaram no escritório para divorciar e eu consegui, pela graça de Deus, convencê-los a não se separarem. Muitos. Mas chegou um dia que eu tive que fazer o divórcio dos meus pais. Porém, você não tem ideia o quanto aquilo fez aquele casal tão amado. Meu pai tem 70, minha mãe tem 67. Aquele casal tão amado, você não tem ideia o quanto aquele divórcio fez eles crescerem em Cristo Jesus. E hoje, eles estão juntos novamente. E imagina quem estava lá na hora que eles casaram de novo. Porque Jesus ressuscitou. E nós não temos que viver castigo. Nós podemos viver luta, mas a gente tem vitória em meio à luta. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Nós temos vitória em meio à luta. Nós estamos no meio da Páscoa e de repente tua vida está em crise. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, a Páscoa está aí. E Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele tirou sobre nós todo o pecado, todo o castigo, tudo aquilo que nos aprisionava e tudo aquilo que fazia a gente sofrer, Ele tirou e levou sobre si, aleluia. Glória a Deus. Mas mesmo assim, muitas vezes nós vivemos luta. E hoje o objetivo aqui nesta mensagem, é observar a vida desses discípulos tão queridos e a crise que eles passaram em meio à Páscoa, para que a gente possa aprender com eles, para que a gente possa entender algumas coisas da Páscoa na vida deles, e para que a gente possa vencer, muito possivelmente, crises que a gente está passando, mas não está sabendo como lidar com elas. Amém? Como esses discípulos lidaram? Alguns erraram e a gente aprende com os erros deles. Alguns acertaram e a gente precisa copiar eles. Amém? Então, o primeiro destaque que eu quero trazer aqui, e é o primeiro ensinamento, é na vida de Judas. E o ensinamento é: calma, vai passar. Fala para o teu irmão do teu lado, se tiver alguém, fala assim: calma, vai passar. Mas eu não estou vivendo luta, mas tudo bem,
Às vezes a gente estressa, calma, vai passar. Se você viveu uma crise, essa é uma primeira orientação que você precisa guardar para você. Porque a crise não dura a vida toda. Nenhuma crise dura a vida toda. Mas a gente desespera. A gente quer resolver, mas a gente, não estou aguentando. E a palavra de Deus para você nessa noite é, calma. Isso vai passar. Isso vai passar. Judas, aqui no texto que nós lemos, ele está vivendo uma crise, e eu peguei uma das mais pesadas, que é para você entender bem. Só que esse texto que a gente leu, ele não fala toda a história. Lá em Mateus, no capítulo 27, fala uma outra parte da história de Judas. Quando ele vai até os sacerdotes com as moedas que ele ganhou por ter traído Jesus, e ele chega lá e ele joga as moedas nos pés dos sacerdotes e fala assim, eu não quero mais, eu me arrependi, não, eu não quero vender Jesus mais. E ele chega com toda a verdade do teu coração, Judas se arrependeu, de verdade. E ele jogou as moedas lá, mas o problema é que ele não teve apoio dos sacerdotes. A resposta deles foi dura. Foi assim, que nos importa se você se arrependeu? Isso é contigo. Judas, ele errou ou não errou? Mas ele arrependeu ou não arrependeu? E aí ele foi buscar ajuda, sozinho. Ele foi consertar o seu erro. E ele pegou aquelas moedas, ele jogou, eu não quero isso. Eu errei, volta atrás. E aqueles homens falaram, não. O que a gente tem a ver com isso? Isso é com você. Jogou um peso em cima dele. E no texto que nós lemos, a palavra fala que Satanás entrou em Judas. E eu quero dizer para você que Satanás só entrou em Judas porque ele deixou. Porque Satanás não tem poder para entrar em ninguém. Só quando nós deixamos. Judas colocou no coração dele um desejo que não era de Deus. E ele firmou aquele desejo em cumpri-lo. Eu não vou deixar Jesus ser crucificado, eu vou fazer de tudo. E Satanás viu aquela brecha, aquilo não era de Deus. E aproveitou, e a palavra de Deus fala que ele entrou em Judas. E Satanás entrou e com certeza ficou jogando seta, e ele foi fazendo aquilo que não era de Deus, e ele foi fazendo, e de repente chegou no final, parece que Satanás tirou as escamas dos olhos dele, e falou para ele assim, olha o que você fez. Jogou a culpa toda em cima de Judas. Jogou o peso todo em cima dele. Olha o que você fez. E ele olhou Jesus, não reagindo, e ele se sentiu muito culpado. E o que ele fez? Ele foi embora. E naquele dia, imagino eu, que o inimigo das nossas almas sorriu no sábado de aleluia. Eu quero dizer para você, tem dia que o inimigo sorri. Porém, nesse dia, você precisa lembrar da Páscoa para ele. Amém? Você precisa falar para ele, eita, espera aí. Ei, inimigo das nossas almas, existe uma Páscoa, um dia em que Jesus levou sobre si os meus pecados. E eu não devo nada para você. Então não venha, aqui não tem lugar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos agir com essa fé, agir com essa certeza em nome de Jesus. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de alcançar Judas, no momento que ele estava em desespero, ele tinha procurado resolver e não conseguiu, e sozinho, ele não procurou ninguém para ajudar, e de repente, ele foi a caminho do suicídio. Se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar com Judas naquela hora, eu tinha dado esse conselho para ele, Judas, calma, vai passar. Muito possivelmente ele teria se esperneado e falado, não tem jeito, eu fiz uma coisa grave demais. E eu diria para ele, não, você fez sim, mas só que Jesus, ele te amou o tempo todo. Você reparou isso, Judas? Você reparou que Jesus, durante 3 anos, ele te amou, ele sabia que você ia fazer, mas mesmo assim ele continuou te amando. Ele continuou te amando, te ensinando a orar, e te ensinando a curar, e te ensinando a fazer milagres. E Ele deu a você a tesouraria, e Jesus te amou. Muito possivelmente, Judas ia relutar.
E eu ia falar para ele: Judas, espera 3 dias. 3 dias. Porque se você esperar 3 dias, Jesus vai ressuscitar. E muito possivelmente ele ia olhar para mim e falar: oi? Ele não vai morrer? E eu ia dizer para ele: não, ele vai viver. E ele ia: mas Judas, e mais, ele vai levar seu pecado com ele. Não precisa morrer, porque já tem alguém que morreu por você. Tem alguém que vai morrer por você. Não precisa se sacrificar, porque tem alguém que vai se humilhar. Eu sei, seu pecado é pesado e você deve estar pensando que precisa pagar por isso. Só que tem alguém que quer pagar esse pecado por você. Não precisa. Jesus, ele não precisava ter chamado Judas para a ceia. Amém, meus irmãos? Eu, se fosse líder de Judas, meu irmão, eu tinha arrumado uma desculpa para ele não participar. Eu tenho dificuldade de ser muito duro. Então eu tinha que falar: Judas, vai comprar comida para os pobres. E aí fazia ceia, enquanto Judas não estava. É um traidor. Mas Jesus não. Jesus convidou ele para a ceia. Jesus ceiou com ele e mais. O primeiro pedaço de pão, ele deu para Judas. Sabe quando você vai numa festa de aniversário? Para quem que você dá o primeiro pedaço do bolo? É para alguém que você quer honrar, é ou não é? Naquela época isso também existia. Se você queria honrar alguém, você dava a essa pessoa o primeiro. Para ela se alimentar primeiro. Jesus, ao invés de castigá-lo, ele honrou. Consegue entender a Páscoa? É demais. E mais, aquele pedaço de pão é o pedaço que a gente até hoje toma ceia, porque ele lembra o corpo de Cristo naquele madeiro. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. É o Jesus que perdoa. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o nível que você tenha chegado. Eu quero dizer para você que se Judas tivesse esperado 3 dias, ele tinha sido perdoado. Ele tinha sido curado. Eu creio nisso, porque eu creio no amor de Jesus, amém? Eu creio no amor de Jesus. Certa vez, um casal me procurou, um casal não, era um homem, ele procurou com um problema no casamento. E ele estava com um problema e queria, procurando Jesus para poder resolver a sua vida. Ele ainda amava aquela mulher, mas eles tinham separado e ele chegou com os papéis do divórcio que ela tinha preparado, e ele não tinha assinado ainda, porque ele estava crendo. E aí ele veio para a igreja para ver se Deus ajudava, que a coisa não estava andando. Eu falei: ô, meu irmão. E aí comecei a trabalhar com ele, a orar com ele. E eles tinham uma casa grande, eles dividiram a casa. Se eu não me engano, ela morava no andar de cima e ele no andar de baixo. Mas era na mesma casa e eles se encontravam sempre. E a gente começou a orar e eu falei: Deus vai fazer, meu irmão, creia. E a gente começou a se encontrar e orar. Até que eu lembro, como se fosse hoje, uma quinta-feira, ele chegou aqui no culto, me procurou, falou assim: pastor, não aguento mais. Você não sabe o que aconteceu. Aliás, ele me ligou antes, aí eu encontrei com ele aqui. Ela colocou outro homem dentro de casa. Então, nós estávamos orando, crendo, e de repente, aquela mulher, que já tinha feito os papéis de divórcio, ela colocou outro homem para morar com ela, na mesma casa, só que no andar de cima. E aí ele, que queria voltar, quase que semanalmente, ou diariamente, não lembro, ele via ela com outro homem. Então ele chegou para mim desnorteado, e ele falava assim: Rodrigo, impossível, vou assinar hoje o divórcio. Não tem jeito, não tem mais jeito, está acabado. E por mais que eu falasse com ele, que eu cresce no poder de Deus, naquela história, naquela situação, porque, sinceramente, meus irmãos, eu não sou tolo, amém? Há limites, tem coisas que você não pode aceitar de fato. Porém, quando você sente que Deus vai fazer alguma coisa, você precisa seguir a sua intuição, porque é Deus falando com você. Nós precisamos discernir a voz de Deus,
Porque ele fala, e quando ele fala assim, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar, não sei onde é que é Deus, você vai. Então, quando você sentir uma intuição, começa a perceber se não é a voz de Deus. Porque aí, quando você dá um passo, ele vai confirmando, opa, é Deus mesmo. E aí ele vai confirmando, aí você caminha, daqui a pouco você está correndo sobre as águas. Aleluia? Aleluia. Então, aquele jovem me procurando e eu sentia que era de Deus. E eu falando com ele, e ela fez isso, e eu falei, misericórdia. E eu dava conselho, e sabe qual foi o único conselho que conseguiu segurar aquele homem? Calma. Eu não lembro quantos dias eu pedi, mas eu falei assim com ele, espera 3 dias. Não, tudo bem, você não aguenta, eu sei que você não aguenta, eu entendo a situação, mas vamos fazer um trato então? Espera 3 dias. 3 dias, meu irmão. 3 dias Deus vai fazer na sua vida. E ele falou, tá bom, Rodrigo, vou esperar 3 dias. Eu não lembro quantos dias eram, mas imagino que era alguma coisa assim. E ele esperou e eu fui para o quarto e falei, Deus, o Senhor pode fazer coisa demais em 3 dias. Isso é milagroso, Deus, vamos ver. E comecei a clamar e tal. E sabe o que aconteceu? Apareceu o encontro, ele foi para o encontro e voltou e tal. E aquela mulher estava lá, mas Deus deu mais dia para ele, ele foi crendo. Não, pastor, precisa, não era pastor ainda. Não, Rodrigo, não precisa, fica tranquilo, vou esperar mais um pouco. E foi. Eu, Jesus. E foi dando mais dia até que aquela mulher largou aquele homem, que obviamente, fala sério, é do diabo ou não é? Que homem que vai aceitar, a mulher está separando, vai morar na mesma casa do ex-marido? É do diabo, não tem jeito. Aí ela largou aquele homem, e a coisa foi andando, e eles se voltaram, não se lembra se se casaram de novo, e Deus restituiu aquele casamento, e ele pegou e tinha uma empresa, e aquela empresa começou a bombar, e ele começou a crescer, vendia vassoura para esses supermercados, tudo aqui, Núcleo Bandeirante, Racho Fundo, sei lá, e até que o irmão saiu da igreja, nunca mais eu vi o irmão. Deus é Deus. Nós falhamos, mas Deus continua amando. Deus sabia que aquele irmão ia desviar de novo. Eu nem sei, está separado, tá? Hoje está separado. Deus restituiu, ficaram muito tempo juntos, mas quando Deus fez a empresa dele crescer, ele começou a afastar, esfriou e saiu da igreja. E hoje está separado. O que eu aprendo com essa história? Eu contei essa história toda só para você ver que, no momento da crise, esse conselho vale a pena. Deus pode fazer muito. Não se desespere. Não faça como Judas. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Segundo ensinamento que eu quero tirar desse texto é na vida de Pedro. Ao contrário de Judas, Pedro, ele era mais, se sentia mais, né? Pedro, enquanto Judas, se sentia indigno, Pedro confiava muito em si mesmo. Nesse texto que nós lemos, no mesmo capítulo, nos versículos anteriores, Jesus tenta lavar os pés de Judas, Judas fala, de Pedro, Pedro fala, não, Jesus, precisa lavar meus pés, não. Ele se achava, né? Quem vai enfrentar Jesus e falar que Jesus está errado? Pedro. E aí no capítulo seguinte, ou no mesmo capítulo, nos versículos seguintes, Jesus está falando, eu tenho que ir, não sei o quê. Jesus, eu nunca vou te abandonar. Dou minha vida para ti, mas nunca. Então Pedro se achava, Pedro andou sobre as águas, ele foi o primeiro e o único. Pedro cortou a orelha do Malco, daquele soldado. Quando Jesus perguntava, Pedro respondia. Quem estão dizendo que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tem um pastor que diz que Pedro parecia estar vivendo uma gincana gospel. Ele queria ser o melhor. Pedro estava, sabe? Então ele estava querendo. Isso é bênção. Porém, eu não duvido que, como os discípulos muitas vezes ficavam discutindo quem era o maior no reino dos céus, eu não duvido que Pedro queria ser o maior. Eu não duvido que isso estava no coração dele, que ele queria ser o melhor, que ele queria aparecer. E, por mais que seja bom ser empolgado, Pedro decepcionou consigo mesmo.
chegou um momento que ele travou, chegou um momento que ele foi pescar, que ele desistiu. E eu quero dizer para você que isso acontece muito na igreja. Pessoa empolgada, ele sabe, está muito crente, sabe, querendo fazer tudo, e aí chega um ponto que parece que a expectativa dele fica maior que a expectativa de Deus. Já viu, irmão, assim? Deus não quer fazer, mas eu quero. E aí ele começa a empolgar, e o irmão vai, e de repente ele desanima, e ele para. E Pedro entrou numa crise de que, olha, eu não quero mais isso, logo depois que Jesus morreu, né? E a gente traz aqui esse segundo ensinamento que é, não é você quem vai fazer. Nós precisamos entender, e quando nós falamos de propósito, quando a gente fala de uma feira ministerial, e a gente começa a incentivar você a buscar, fazer coisas na igreja, fazer coisas para Deus, eu quero ensinar você algo que Deus falou comigo nessa tarde. Não é você que vai fazer. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender isso. E entender isso porque muitas vezes a gente quer fazer tudo. Se você é uma pessoa madura, já tem um ministério, eu quero te dar uma dica. Quando aparecer alguém mais novo que quer fazer alguma coisa no seu lugar, deixa ele fazer. Deixa a pessoa fazer, deixa as pessoas trabalharem para o Senhor, abre espaço. Abre espaço. Quando nós pegamos tudo e fazemos tudo, queremos fazer, sabe o que acontece? Nós esvaziamos as outras pessoas. Muitas vezes a gente fica reclamando que são poucas pessoas que trabalham, mas será que a gente deixa as outras pessoas fazerem? Ou será que a gente fica naquela panelinha? Percebe o que estou dizendo? Estou dizendo para você, meu cristão maduro, que Deus te deu algum lugar, que você faz alguma coisa. Estou dizendo para você ser líder de alguém, ensinar essa pessoa a fazer no seu lugar. Eu, por muito tempo, puxei para mim as coisas. E eu puxava para mim, tanto na igreja, como no trabalho, lá em casa, e eu fazia tudo, e eu queria fazer tudo. E sabe o que aconteceu? Eu estressei. E eu sabia o que era estresse, mas eu nunca tinha sentido. E fala sério, minha vida é boa demais. Eu tenho uma esposa linda, filhas maravilhosas, um emprego, mas eu estressei e eu não percebi. E aquele estresse fez com que substâncias que fazem você se sentir bem, eu não vou lembrar o nome aqui, serotonina, não sei mais o que lá, fez com que essas substâncias caíssem. O meu físico começou a reclamar. E eu comecei a ficar desanimado. E eu comecei a ficar triste. E eu comecei a ficar chorão. Eu estava no meio do trabalho e começava a chorar. E o povo começou a falar que eu estava com depressão. E um dia eu fui no hospital, chegando no hospital para ser atendido, falei, não, tem que resolver isso, tem ou não tem? Fui no hospital, chegando lá na triagem, era uma cristã que estava lá, uma mulher de Deus. E ela olhou para mim e falou, você precisa de Jesus, meu filho. Eu falei, não, mas eu já tenho Jesus. Ela falou, não, você acha que tem. E ela começou, meu Deus, e eu fraco, triste, quase querendo chorar de novo. E ela começou, não, mas você precisa converter, mas você não é convertido, mas não sei o quê. Graças a Deus, a Aline estava comigo. E ela chegou e me libertou daquela mulher, que é uma cristã, mas que muitas vezes não tem entendimento. Mas enfim, essa é uma outra história. O que eu quero que você entenda é que tudo começou lá quando eu não deleguei, quando eu não deixei outros irmãos fazerem. No momento em que eu comecei a pegar para mim, eu comecei a estressar, começou a ficar pesado. Quantas vezes nós estamos fazendo tanta coisa e a gente fala, está pesado, mas quando aparece alguém, você pensa assim, ele não vai fazer bem feito. E aí você não passa para ele. Esse dia eu cheguei aqui, tinha um irmão aqui, e Deus falou comigo, vai lá falar com o irmão. Eu falei, não, Deus, eu estou com as meninas, a Aline está cantando, não vou lá não. Claro, não falei assim, mas na minha mente eu comecei a pensar, não. E aí, Deus trouxe o Orlando, que trabalha no teatro, falou, Rodrigo, conhece aquele irmão ali? Não é nenhum de vocês, tá, irmãos? Estou apontando aí, mas estava sentado aí. Conhece aquele irmão ali? Eu falei, eu conheço. E ele falou, será que ele não aceita fazer Jesus aqui na peça? Eu falei, não sei, vamos lá falar com ele. E a gente foi, e chegou lá, convidou o irmão
já está há algum tempo na igreja e não está fazendo nada, trabalhando, né, em algum ministério. E aí ele falou assim, eu vou pensar. Amém. E o Orlando saiu e eu falei, irmão, e tem um encontro na semana que vem, se puder ir, irmão. Já conhece o encontro? Não, nunca ouvi falar. Meu irmão, eu vou estar lá e vai ser bênção demais. É a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu fui, meu irmão, eu saí de lá conhecendo a Bíblia. Aí de lá, ó, Deus falando comigo, foi tremendo. Você precisa ir, tá bom, vou pensar. E hoje de manhã o irmão estava aqui ensinando Jesus. E foi tão lindo. E quando terminou, fui lá dar um abraço nele. E cheguei lá. Quando eu fui abraçar, ele virou as costas para mim. Eu não entendi. De repente ele começou a tremer. Ele estava chorando. E ele não queria que eu visse que ele estava chorando de soluçar. Quando a presença de Deus que ele estava sentindo. E aí eu esperei. Ele ajoelhou ali e tal. E quando ele levantou, me abraçou. Eu falei assim, muito obrigado por ter me convidado. Eu falei, ô meu irmão. E aí com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim, eu vou no encontro semana que vem. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. O pastor me chamou para ir num congresso ali na igreja de Laudijaí, tinha uma irmã me procurando, eu quero trabalhar, quero fazer, quero pregar. Irmã, você quer ir num congresso ali no Gama? Demais da conta, então vai, minha irmã. Alguém me procurou esses dias e falou assim, irmão, eu queria ajuda do irmão, eu não lembro direito como é que era a conversa, mas ele falando com todo jeito, com medo de eu achar que ele estava querendo aparecer mais do que eu e tomar o meu lugar. Meu irmão, toma o meu lugar. Quanto mais gente tomar o meu lugar, menos coisa eu tenho para fazer. Sabe qual é a minha meta? Não fazer nada. Nada! É óbvio que eu não vou conseguir, né? É uma brincadeira. Mas a minha meta é fazer com que as pessoas façam. Não é para você fazer tudo, amém, meu irmão? É para você botar as pessoas para fazer. Eu quero concluir a minha mensagem ensinando a você a confiar confiar naquele que te ama em Jesus. Jesus, Ele te ama, amém, meu irmão? Em nome de Jesus. E quando eu vejo esse texto e vejo um discípulo falando assim, aquele a quem Jesus amava, já viu João falando, se referindo a ele mesmo? Aquele a quem Jesus amava. E quando você olha no livro de João, você não vê o nome dele. João não fala de si. Ele se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. É muito forte isso. Ele sabia que Jesus o amava. E ele sabia tanto, que ele nem falava João, ele falava aquele a quem Jesus... Ele tirava onda. E você vê os outros evangelhos, os outros discípulos, eles não falam assim de João. Ele falava de si assim. Porque ele não precisava que ninguém falasse para ele que Jesus o amava. Ele sabia. Nós precisamos saber que Jesus nos ama. Nós precisamos saber que Jesus está conosco. Nós precisamos saber que Ele nos representa. A Páscoa é isso, Ele nos representa. Quando eu lembro da história de Davi e Golias, lutando, Davi sabia que Jesus estava com ele, igual João. E aí alguém vai dizer, não, mas ele foi confiado porque ele tinha destreza. Não, ele chegou e falou, quem é esse incircunciso que está falando mal do exército do Deus vivo? Ele é louco. E muitos, inclusive seus irmãos, não confiavam que Deus o amava, que Deus era com ele. Deixa eu te falar, Deus não nos chamou para ser atacados, Deus nos chamou para atacar, amém? Deus nos chamou para ser com Ele. Quando eu vejo João, eu vejo que ele sentia que Deus estava atrás dele. Ele recostado no peito de Jesus, eu vejo que ele sentia que ele era com Deus. Nós precisamos entender e ser como João. Nós precisamos entender e ser como Davi, que enfrentou não confiado em si mesmo, mas ele falava, se Deus me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar desse circunciso, porque Deus é poderoso e não eu. E isso é Páscoa. Nós precisamos confiar. Eu gosto muito da história do elefante e da formiguinha atravessando a ponte. E diz que a formiguinha subiu em cima do elefante, atravessou e a ponte tremia e tal. E quando chegaram do outro lado, a formiguinha olhou para o elefante e falou assim, nós fizemos a ponte tremer, não foi?
você precisa ser como essa formiguinha. Tem um elefante de Deus atrás de você. Nós não podemos ficar acuados, porque na Páscoa Jesus aparentemente estava sofrendo, mas quando ele morreu, a palavra de Deus diz que ele foi no inferno, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave da mão dele e deixou ele lá, perdido, acabado, sem força. Deus chamou a igreja para saquear o inferno, para tirar aqueles que estão lá, perdidos. Nós não podemos tomar a posição de recuo. Nós somos tropa de elite de Deus, para alcançar os reféns lá no inferno. Quando Jesus veio, ele levou a batalha para o campo do inimigo. Ele não ficou defendendo o céu. Olha, diabo, não fala mal do céu não, por favor. Não! Ele foi lá, entrou dentro do inferno e acabou com o diabo. E ele não tem mais ação na nossa vida. Ele não tem mais ação. Amém, meus irmãos? Então eu quero cantar uma música agora com você. Quero pedir que você cante essa música com fé. Que Deus coloque dentro de você um espírito de ousadia, sabe? De força, de guerra, de guerreiro que você é. Fique em pé no teu lugar. E aqueles que estiverem passando alguma crise, alguma coisa, hoje é Páscoa. Hoje de manhã Ele ressuscitou. E eu quero que você venha aqui. Eu vou orar por você. E o Espírito Santo de Deus vai te tomar em nome de Jesus. Amém? Que a minha Oh, Deus. vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, Jesus. Temor não há, mas eu vencerei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Poderoso. que vive está. Oh, aleluia. Deus, eu quero orar pelo teu povo querido, em nome de Jesus. Levanta os teus guerreiros, Deus, nesta geração. Levanta homens e mulheres de oração aqui. Pai, faça com que eles protejam a tua casa. Pai, em nome de Jesus, que eles possam se levantar, Deus, como tropa de elite de Deus, para guerrear onde quer que eles estiverem, no seu trabalho, Deus, na sua casa, onde quer que eles forem, que a tua presença esteja com eles, e o Senhor, Deus, possa ir com eles, eles possam sentir o Senhor no cangote deles, que eles, em nome de Jesus, tenham consciência, Deus, do teu amor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que ainda se sente indigno, eu quero repreender este pensamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa comprovar o teu amor, que o Senhor possa demonstrar o que o Senhor já comprovou na cruz, em nome de Jesus, que nós possamos ser libertos, Deus, para fazer a tua obra, hoje e sempre, para a glória do teu santo nome. E aqueles que creem possam dar um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus.